Oi, Ana! Agora a gente vai aprender sobre Van Gogh. Vou chamar a Luara. Como é que chama ali? Vem, Lolo! Convidando. O que que é? Não está aparecendo o segundo desenho. Um pouco mais pro lado assim. Ah, Ai, peraí! Oi, Lolo! Bem-vinda! olha, Deixa eu virar a câmera. rápido. Agora Ó, sim! Bem-vinda! tô amando o teu girassol aí, já tô com vontade de também. Ah, viu? Lindo. Viu que legal? É, Então, Lara, fala um pouquinho sobre essa tua trajetória como professora de arte, mas bem pouquinho, porque a gente quer ouvir também é bastante sobre o Van Gogh. coisa, né? Tem muita Ideia. coisa. Mas assim, eu me formei, daí eu dei aula no Colégio Farroupilha durante 30 anos, fiquei lá. Depois que eu saí de lá, fiquei um tempo ali no Mãe de Deus, depois no Leonardo da Vinci, aqui da Tu Zona deu Sul. muito curso na PUC de História da Arte, né, Luara? E junto, desde que eu saí do Farroupilha, eu comecei a trabalhar na PUC. Dou vários cursos de extensão com assuntos bem focados, né, de um artista ou algum período. Eu É, adoro teus cursos. também eu fui me aventurando e acabei adorando, né, a fazer viagens, que eu levo sempre grupos para visitar museus no Brasil Ai, tô pra... também. E as palestras, né? Comecei a dar muitas palestras no Sheraton desde 2018, Isso. acho. E a gente está com planos, né, Lolo, É, de fazer cursos para professores e é, para adultos também, para também. quem quiser aprender, não é só para professores, para quem quiser aprender história da arte, né? A gente está Agora é uma planejando. época ótima, né? Porque a gente tem É, 2021, né, Lolo? ah, vamos ver, né? A gente começa a fazer um monte de coisa sempre. É. E Luara, então, falei pro pessoal aqui que tu vai falar um pouco sobre o Van Gogh, sobre a história dele. Tu pode contar um pouco pra gente sobre o Van Gogh? Tem bastante criança assistindo, mas tem bastante adulto aqui com a gente hoje também. Então tá, vou falar assim, né? Eu não vou me prolongar muito, porque tem muito Isso. assunto dele. E, os, E é. o E Van Gogh. pode, assim, os detalhes mais sórdidos da orelha, Ah, pode suavizar também, assim, sabe? Tá? o Van Gogh, assim, ele é meu pintor predileto, né? E acho que da grande maioria das pessoas. Talvez Uhum. ele teve uma história que é cheio de altos e baixos. E o Van Gogh, na verdade, eu sempre notei assim que quando eu ia falar sobre ele, que todo mundo, o que a primeira ideia que veio na cabeça, aquele que cortou a orelha. Sim, Sim. foi um fato, né? É, Cortou. fica marcado bastante, né? Mas foi, então, ficou aquela coisa super marcada, mas tem muito mais coisas, né, pra gente, assim, falar dele. Bom, Ó, Van Gogh, gente. é lindo, vou te mostrar aqui um que eu tenho, ó. Olha o Ah, viu? tamanho, pra você ver como assunto tem do Van É Gogh. longo. Ô, Bom, Luara, eu tô cheia de livros depois para mostrar para quem quer ah, saber o que tem de material de Van Gogh para criança. sim, tem muita coisa e é muito legal trabalhar sobre ele. Mas vamos lá. O Van Gogh, ele é holandês, né? Então, ele nasceu na Holanda em 1853, olha quanto tempo atrás, e ele morreu muito cedo, com 37 anos. A Sim, causa mas hã? ele deixou um legado grande de obras, Ficou né? muito maior do que o tempo que ele, né, pintou, que foi rapidíssimo, na verdade. Se a gente vai analisar o tempo que ele se dedicou para a pintura, foi muito pouco. Ele é o artista que tem o maior número de trabalhos feitos por tempo de vida até hoje. O Picasso tem muitos trabalhos, mas ele viveu durante muito tempo, e o Van Gogh não. Mas assim, Uhum. vamos ver como é o início lá da vidinha dele. Ele nasce na Holanda, é filho de um pastor, tem uma vida bem regrada, né? E ele sempre foi, desde pequenininho, um menino mais recluso, ele não tinha muitos amigos, era mais quietinho, mas ele tinha o grande amigo dele, sempre foi o irmão, que se chamava Theo. E Que era graças o caçula dos cinco filhos, né? a Dos isso, cinco, e seis com graças Van Gogh. inclusive, essa grande amizade que eles tiveram a vida inteira é que a gente sabe tanta coisa com certeza do Van Gogh, porque ele e o irmão se escreviam todos os dias. Tanto é Cartas, né? Tem até um livro, Cartas a Theo, o né? livro A Cartas até, o que é muito legal, que tu vê bem, né, o que ele pensava, o que ele sentia. Mas então, no início ele
tentou outras coisas, fazer outras coisas. Ele tentou ser pastor, que nem o pai dele, não deu certo. Ele tentou trabalhar numa galeria de arte do tio, a Galeria Goupil, né? Também ficou um tempo e não deu certo. Quando ele começou a se dedicar à pintura, tá? Ele começa, então, se dedicando à pintura na Holanda. E o lugar onde ele morava era muito escuro, meio sombrio. E tanto é que quando a gente vê os primeiros quadros do Van Gogh, desenhos, aqueles tudo com tons terrosos. É super Eu escuro. vou mostrando aqui. Vê se tem, Tem os comedores de batata, né? ótimo. E aqui, ó, já são os mais terrosos, ó. Os Sim, comedores de batata, que é um quadro famoso dele. muito que está lá no Tudo mais Van Gogh, escuro. em Amsterdã. Então, Isso. da pintura dele foi um período que foi marcado pelas cores bastante escuras, que é uma característica da pintura holandesa, né? Se a gente vai olhar Sim. os pintores também. Mas o irmão, esse super amigão dele, o Theo, estava trabalhando em Paris, na galeria desse tio, que ele não ficou. E vendia, né, obras de arte. E ele chama, né, viu que Van Gogh estava começando a pintar, falou, tu tem que vir para Paris, que aqui está acontecendo tudo. Estavam os impressionistas, Monet, Renoir, estava aquele, Paris fervilhava. E ele pega e vai para Paris. E quando ele chega em Paris, a primeira coisa que ele se apaixona e vai mudar para sempre na pintura dele são as cores. Então, ele vai começar a pintar muito colorido. Ele deixa de lado essa fase escura que ele tinha, começa a usar muitas cores. Mas o que acontece? Os impressionistas, eles eram pintores que eram lindas, né? Pinturas do Monet e tudo, mas são pinturas onde eles apenas... Ai, lindo! Onde eles apenas pintam o que eles estão vendo. Tanto tem um ditado que eles falam assim do Monet. Monet é um olho, mas que olho, né? Mas os impressionistas não botavam sentimentos na pintura. E o Van Gogh, para o mais importante, era pintar o que ele via. Ele tinha que olhar o que ele estava pintando. Mas ele queria pintar o que ele estava sentindo naquele momento. Por isso, a gente vai chegar nos girassóis, a gente vê que os girassóis, assim como outras pinturas que tu pode ali procurar, as pinturas dele parece que falam com a gente, né? A gente sente a mão, a energia, a angústia, muitas vezes, que ele estava em relação àquele momento, né? E ele, então... Tu achou aí alguma para mostrar? Estou pegando, achei. Tá. Daí ele fica esse tempo, ele já começa a pintar alguns girassóis em Paris. Ele começa a experimentar, porque ele gostava muito de girassóis. Mas são muitos girassóis, né? Ele mergulhou nos girassóis. Acho que foram 7. Tem gente que diz que são 11. Não. Eu vi pessoal. Se tu for contar algumas coisas menores, assim, como mais... Ele fez já em Paris, né? Mas lá em Arles foram 7, né? Foram 7. Então, né, ele vai deixar Paris e vai para Arles, porque em Arles a luz é muito mais amarela, colorida, brilhante, e ele, sabendo disso, foi para Arles. Quando ele chega em Arles, ele se apaixona, né? E Arles a gente vê aqueles campos amarelos, aquelas pinturas. Ai, girassol, lavanda. Maravilhoso. Ele vai para lá, mas ele se sente muito sozinho, né? E é a época que ele vai viver na Casa Amarela, que tem... Estou procurando a Casa Amarela. A Casa Amarela. Ele vai viver na casa, mas ele sente muita solidão, ele era muito sozinho. A intenção dele com essa Casa Amarela era de convidar outros artistas para ir para lá, né? Para a Casa Amarela e tal. O sonho dele, na verdade, era fazer uma comunidade de artistas independentes, que tivessem o seu estilo, né? Que fossem de estilo bem próprio cada um. Mas o que acontece? Ele era uma pessoa de difícil convivência e, na verdade, ele quis ir lá viver com ele. Apenas um, que daí o Célio comprou. Mas ele conheceu o Gauguin aqui em Paris e eles se gostavam muito, né? Eu vou dizer se o Gauguin não iria morar um pouquinho lá com o Van Gogh em Arles. E o Gauguin aceita e vai. E é uma fase em que eles pintam muito,
mas também brigam muito. Não que eles não se gostassem. Esse quadro também foi pintado em Paris, né? Foi pintado A lá. gente pode ver que é bem colorido o trabalho já, né? Muito, extremamente. Aquela face lá As cores da nunca mais, região. nunca mais volta. E quando ele, o Gauguin diz que vai, ele fica super feliz e ele vai pintar os girassóis para decorar o quarto que ele vai preparar com todo o amor para Vou mostrar quem é Gauguin. o Gauguin. É. Aquele que pinta, né, as taitianas. Hoje, quando a gente vê as mulheres, Isso. o Gauguin. É. O pessoal se localiza. Então, o Gauguin chega e no início foi tudo uma festa, né? Mas o que acontece, o que eu digo, não é que eles não se gostavam. Eles se gostavam, eram amigos. É essa casinha aí mesmo. Eles eram amigos, mas eles tinham propósitos para a pintura completamente diferentes um do outro. O Van Gogh, como ele botava muito a emoção, aquilo que ele sentia, ele pintava mais rápido, ele usava muita tinta, então a gente vê as marcas, né, da pincelada que o Van Gogh dá nos quadros. E gostava, o Van Gogh tinha que estar na rua, no sol, olhando aquilo que ele estava pintando. Isso que dava prazer. Ele não tinha Sentindo, né? sentindo. Aquilo para ele era importantíssimo. Ele dizia, por que eu vou imaginar alguma coisa se a natureza está me dando tudo isso, né? Está tudo aí para ser pintado. E o Gauguin era o contrário. O Gauguin gostava mais do conforto na hora de pintar, de ter o cavalete dele. Ele imaginava muitas vezes o que ele iria fazer e ele não gostava de emplastar o quadro com muita tinta. E daí os dois discutiam muito. E o Gauguin, como tinha uma personalidade muito mais forte que o Van Gogh ficava mais quieto, né? Mas continuava pintando do jeito dele. Mas até um dia vai culminar, né, uma briga terrível entre os dois. O Gauguin vai dizer que vai embora, não vai mais morar lá. Senão não dá para ficar aqui, porque senão a gente vai acabar, né, se matando ainda um ao outro. E ele sai, o Van Gogh fica desesperado, porque era assim o grande amigo e o sonho dele que estava se desfazendo, que no fundo juntou tudo, né? ele achava que outras pessoas acabariam indo para lá se o Gauguin estivesse lá com ele e tudo. Até tem um quadro, Leia, não sei se tu tem aí vendo do Gauguin, que o Gauguin pinta o Van Gogh pintando girassóis. Vê se eu acho que eu não tenho. Porque eu peguei pouca coisa sobre Gauguin. Não, pode continuar, Lolo. Vou tentar achar, mas não tem. É um quadro que é muito bonito, né? Que o Gauguin pinta o Van Gogh pintando aquele quadro. E depois disso foi super triste a partir dali a vida do Van Gogh, porque ele cai assim, ele realmente, quando o Gauguin sai correndo atrás do Gauguin com uma navalha na mão. O Gauguin se volta, né, vê ele com um rosto enlouquecido, mas o Van Gogh, de repente, caiu em si, volta para casa, mas corta a orelha. E a partir dali, ele mesmo pede para o irmão que ele seja internado num sanatório. Viu? Porque eu sei que acharam ele no outro dia, deitado numa cama, né? Ensanguentado. Todo ensanguentado. E ele cortou quase toda a orelha, ele ficou só com um pedacinho. Assim. Isso descobriram por causa de um desenho, né, Luara? Acharam um desenho do médico que desenhou a parte que ele tinha cortado. Porque os autorretratos que ele faz depois, com a orelha cortada, ele está sempre com a faixa, né? Tá com aquela faixa, daí a gente não vê. Ninguém sabe como é que ficou. Não mesmo, porque a partir dali, sabe o que ele fez? Ele, quando fazia autorretrato, ele pegava o lado que ele tinha a orelha inteira, ele nunca mais retratou. E o Van Gogh é um dos artistas que mais fez autorretratos, né? Mas daí, esse sanatório, super triste, né? A vida dele, e ele com o Gauguin, eles não moram muito tempo juntos, são apenas alguns meses que eles convivem, e a partir dali foi muito rápido. No outro ano, ele já vai conhecer o Dr. Gachet, que era um médico, que era pintor, que vai também, né, tratar dele. Mas ele acaba, que até tem uma grande, hoje em dia, até a gente não pode afirmar muito, porque durante muito tempo a gente dizia e sabia
ele tinha se matado, tinha se suicidado, né? É, Mas de uma arma que ele roubou, que ele pegou de alguém, né? Mas dizem também que pode ter sido dia tem morto. várias dúvidas. Alguns acham até que tinha uns meninos brincando perto. Nos filmes aparecem, nos 2 filmes É, os últimos filmes sobre Van Gogh mostra. E tem também, há pouco tempo eu ouvi que dizem que ele tinha deixado cartas assim 2 dias antes que ele nem não tinha nada de estar deprimido ou algo do tipo. De repente se envolveu em alguma briga, né? É. Agora, Porque ele era brigão, ele era impulsivo, assim, né? estranho, né? Eu também acho meio estranho. Ele estava assim, numa época que já estava se tratando tudo, e se ele quisesse se matar mesmo, ele poderia. E ele estava em altas produções, né, Luara? Muito. Ele produzia isso, ó, a partir que ele chega em Arles, ele pinta sem parar. Ele se alimentava muito mal, ele não comia muito bem, porque ele ficava horas pintando. Gastava o dinheiro todo em tinta e material. É caro, né? O irmão sempre mandando dinheiro. Agora, sim, ele é um dos pintores que, além dos vários autorretratos, né? Eu falei, a produtividade dele é intensa, porque ele pintou mesmo, que ele diz, agora eu vou ser pintor 5 anos. E ele deixou em torno de 1.000 obras. Então, tu vê como ele produzia incessantemente, né? Bom, a cor dele predileta é o pintor que ama o amarelo. Né? E a gente vê amarelo, é muito difícil não aparecer. Lindo. Eu queria ter uns girassóis, mas foi tão rápido, não pude ter. Ele amava o amarelo, assim, aí nas obras dele, né? É difícil não ter. E esse ano, até ali, para dar uma parte, assim, que eu achei bem legal, que esse ano eu fui para Nova York, daí no Metropolitan tinha o quadro A Noite Estrelada, do Van Gogh, que ele pintou nesse asilo, né, para doentes mentais. Ele pintou lá. Do asilo. Mas muito legal, porque quando aparece A Noite Estrelada, naquele dia eu tinha colocado fones para ver, né, o que eles falavam das obras, e daí a primeira coisa que eles dizem assim: se você está parado em frente à Noite Estrelada, com certeza, se olhar para os lados, você não estará sozinha. Milhões de pessoas estarão olhando e se emocionando com todo o sentimento que ele botou nisso. Aí ficou até assim, guria, olha, milhões de pessoas estavam realmente, quer dizer, um fato. O Van Gogh, ele é um pintor, eu acho que fica toda essa controvérsia, porque em vida ele vendeu um quadro. O irmão vendeu, né? E agora. O irmão se esforçava para vender o trabalho dele, né? E hoje em dia ele é um dos artistas mais valorizados do mundo. Eu, assim, não sei quem não ame Van Gogh, pode não conhecer, não gostar de a carga emocional que tem no trabalho do Van Gogh, ele colocava toda aquela carga emocional, né, da relação com a vida, né, Luara? Eu estava falando pro pessoal dos girassóis, ele não pintava só os girassóis vivos, ele pintava os caídos também. Sim. Ele colocava essa importância. Vida, né? Isso que eu digo, tu olha aqueles girassóis, não é só uma flor. Parece que aquela flor tem vida realmente. Fala. Está sendo representada ali, né? Claro, total. E tudo que ele fazia, que nem na fase inicial, que ainda era escuro, tudo bem, eram pinturas escuras, mas se tu olhar aquele par de sapatos, por exemplo, ou os comedores de batata, tu vê o quanto de carga emocional que tem, que carrega essas pinturas, né? É uma coisa impressionante. E o que tu gostaria mais de saber, assim, dele? Assim, gente, vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer? Eu tenho um material aqui, Luara, que eu podia mostrar rapidinho pro pessoal, os livros que eu tenho de Van Gogh. Vai mostrar. Para mostrar o que tem aí no mercado. Então, tem Van Gogh, Um Toque de Amarelo. Sim. É bem legal esse livro, que tem as fotos originais do trabalho dele. Eu tenho, para quem quiser conhecer, tem Gauguin, né? Para criança. Que é legal. Da coleção Artistas Essenciais. Sim. Esse aqui do Museu Van Gogh, as obras-primas do Van Gogh. Esse aqui é para adulto, é um livrão.
Vou mostrar os Gauguin, uma série para crianças, que é Por Dentro da Arte. Van Gogh para crianças, Por Dentro da Arte. Tem bastante material sobre eles. Van Gogh, dessa coleção, Mestre das Artes. Arte, principalmente, não pode deixar de ver, né, o material de Van Gogh. Ele tem essa aqui, Van Gogh, mas tem uns livros, Lara, que, assim, esse livro aqui não tem foto dos originais de Van Gogh, são só ilustrações do ilustrador mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu acho mais interessante os livros que tem as fotos, as imagens do trabalho dele, né? E também não dá para deixar de ver aquele filme o Love in Vincent, né? Eu adoro. Todo com pinturas, que eu achei muito maravilhoso. Colocam, assim, muito do que ele... Os dois filmes, o último filme e aquele que é todo dentro dos quadros do Van Gogh são maravilhosos. Sim. Tem um outro filme também do Van Gogh que saiu, que eu adorei. Que é do Akira Kurosawa, tem a parte dos sonhos, que é o cara caminhando pelos quadros. Tem um último agora, que é com o William Dafoe, que é novo, que é sobre Van Gogh. Esse é bem novo. Então... esse é bem novo. E tem o Love in Vincent, que eu acho assim o mais fantástico. Porque tu entra na pintura dele, na pincelada, né? É muito legal. Outra coisa, Lolo, fala um pouco do estilo do Van Gogh. Porque o Van Gogh entrou em contato com os impressionistas lá em Paris, né? E o que ele fez com isso? Sim. Primeiro... Ele se apaixonou pela pintura japonesa, né? A pintura japonesa, aliás, ela teve influência em todos os pintores daquela época. Toulouse-Lautrec, os impressionistas, Gauguin, todos. Como é que eles entraram em contato com essa pintura japonesa? Vieram nas embalagens que embalavam as porcelanas, né? Não é? Ou me corrige se eu estou errado. Não, tá certo, é isso mesmo. Eles não tinham contato. E, de repente, começaram a chegar... O comércio se intensificou mais, vindo do Oriente, e vinham embrulhados, nos papéis de embrulho, vinham as reproduções japonesas. E os artistas ficaram impressionados com o quê? Que eles não colocam muito detalhe, são áreas mais amplas de cor, né? Como eles vão depois. O Van Gogh, tu vê que muitos acham, às vezes, o Van Gogh é impressionista. Não, ele vai experimentar o impressionismo e o amarelo ali, né? Ele vai experimentar o impressionismo, mas ele não vai ser um pintor impressionista, porque os impressionistas não usavam o preto, não faziam linha de contorno e só pintavam de dia, porque os impressionistas queriam representar a variação das cores conforme a luz solar. O Van Gogh não era isso que interessava para ele. Ele queria colocar o que ele sentia com aquilo que ele estava vendo. Então, para ele, o que era importante? Ele estar vendo o que ele estava pintando, mas podia ser de dia ou de noite. Tanto é que tem a Noite Estrelada, tem o Café em Arles, tem várias pinturas que são noturnas, né? E pintava, essa coisa do pintar emplastado, que era muito mais do que os volta. Tu viu que tem uma cadeira, é a dele, a outra é a do Gauguin. Volta na cadeira. Vou voltar. É a do Gauguin, a dele é de palha. Apareceu? Tu vê, essa cadeira ele colocou como a cadeira do Gauguin. Tu vê que tem tapete, ela é mais organizada. E tem a cadeira dele, né? Tem outra que é a cadeira de Gauguin. Quarto. A cadeira de Gauguin. Sabe qual um artista que ele era apaixonado? O Teorá, que era pontilhista, que fazia pontinhos, ele era admirável. Porque a gente sente alguma coisa de pontilismo no trabalho dele. Sim, ele tem uma fase que tem muito pontilismo. Agora, o que vai marcar mesmo a característica mais importante dele é essa pincelada larga, com muita tinta, que vai virando quase um caracol, né? Olha ali, ó, cada vez mais a pincelada vai ganhando vida, vai ganhando movimento, até ele chegar na Noite Estrelada, que são, né, aqueles amarelos, são estrelas explodindo no céu, com quase uma espiral azul ao redor delas. Sim, tô procurando
que ele pinta vão se tornando, parecem foguetes. Esse dizem que é o último quadro dele, outros já dizem que não foi bem. Igual com corvos, né? E os corvos já viriam anunciando a morte que ele teria colocado. Mas isso dizem, porque não tem nada, ficou descrito nem registrado com isso. Tu não tem a Noite Estrelada aí para mostrar o... Tem. Aqui tem uma que está nos ouvindo aqui, está dizendo, tadinho, ele tentava agradar, mas os gênios fortes chocaram. Assim, ó. O que acontece? O Van Gogh, né, Lolo, ele não tentava agradar, né? Isso aí é uma coisa que ele não tentava agradar ninguém. Ele fazia o que ele sentia. Por isso que ele tinha problemas com os outros artistas, porque ele fazia do jeito dele. Claro, tanto é que por causa disso que ele não conseguia vender nada, né? Porque quando ele começou a ter esse estilo, os impressionistas já estavam sendo bem recebidos no mercado. Sim, já estavam se reunindo num grupo, né? Sim, mas ele entrou com características muito diferentes dos outros, e daí ele não foi entendido. Mas é como eu estava sozinho. Sim, ele ficou 5 anos que ele pintou intensamente. Na verdade, ele decide ser pintor mais ou menos há 10 anos antes de morrer, mas que ele realmente começa a produzir arte ali, de pintar sem parar, foram 5 anos. É muito pouco tempo, pensa tu é artista. Não é assim, né? Até as pessoas começarem a conhecer o teu trabalho e gostar, às vezes demora. Essa é a dele, olha, viu? A dele é mais simplinha, é amarelinha, né? Ele vê o Gauguin é mais buscado, organizado. O Gauguin, ele era extremamente organizado, ele gostava de tudo no lugar. O Van Gogh era conflito, né? Morar com o Van Gogh deu conflito. Daí deu conflito. Agora, com certeza, se ele nunca tentou agradar alguém, porque se ele quisesse agradar, ele ia pintar naquele estilo impressionista, né? Que ele pintava facilmente, mas não era essa a intenção. A casa que ele morou com o Gauguin, né? Sim, a Casa Amarela, que ela foi quase destruída na Segunda Guerra, daí eles conseguiram de novo pintar, deixar ela como era, e a gente pode visitar hoje ainda. A gente pode entrar, vai até o quarto. Vamos fazer uma viagem, Lolo. Vamos lá ver a Casa Amarela. Mas esse ano é difícil, né? Esse ano tá difícil tudo, né? Ó, o Dr. Gachet. Retrato do Dr. Gachet. O médico que cuidou dele, que ele queria ser pintor, esse Dr. Gachet, então ele adorava os pintores, ele era amigo de vários pintores. E no filme mostra, né? Esse quadro, Leinha, foi vendido por 82 milhões e meio de dólares. Meu Deus! Lolo, conta aquela parte do outro médico, sem ser o Dr. Gachet, que ganhou. O Van Gogh gostou muito, que tratou da orelha dele, que botou... Essa família ficou conhecida por ter colocado o quadro aonde? Conta pro pessoal que tá vendo. Galinheiro. No galinheiro, gente. Livro. Colocou o quadro do Van Gogh no galinheiro. E tá falhando aqui. Tá, voltou. Fala de novo. O livro, ele é um Van Gogh no galinheiro. Que se eu tivesse lembrado, tinha pego. Ele deu esse quadro, pintou, né? Um médico, ele pintava todo mundo que ele conhecia. O carteiro, aquele carteiro também, a família toda, né? Ele pintou a esposa, o filho, que ele via o carteiro todos os dias por causa das cartas. Sim, até isso aí, até uma que está ouvindo a gente, ela falou agradar no sentido de arrumar o espaço para os artistas. Sim, ele tentava agradar as pessoas, porque ele queria, ele era muito afetivo pelo jeito, né? Ele se sentia muito sozinho. Ele era afetivo, mas ao mesmo tempo ele tinha dificuldade de se relacionar. Tinha uns rompantes, né? Até dizem que hoje, se um médico fosse tratar o Van Gogh, não se sabe o que ele teria, na verdade, se era bipolaridade, se era algum outro distúrbio. De repente, hoje em dia, teria mais tratamento do que tinha na época. Você sabe o que? Ele, durante muito tempo agora, eles acham que ele poderia ter esquizofrenia e depressão, que hoje tem tratamento. E na época não. Sim. Eles chamavam na época ele de louco, né? Mas ele não estava sempre num estado febril de loucura. Ele tinha momentos que ele dava um rompante, né? Mas senão não tinha produzido tanto, né? Não, e também tu acha que ele teria pedido para o irmão colocar ele internado. um sanatório? Não, né?
Viu? Mas o retrato do Dr. Félix, esse assim, ele pintou o retrato desse médico, deu para ele de presente, como O agradecimento. médico não gostou, porque tinha uns tons de verde e tal, no retrato, achei esquisito. Deixou num canto, num galinheiro, no fundo da casa. Sim, E agora, a esposa dele foi arrumar uma porta lá no galinheiro e botou o quadro para tapar a janela, uma coisa assim. E agora foram achar, é isso? eles iam destruir aquele galinheiro, ainda bem que limparam e olharam no meio de um monte de tralha e espetam. Diz, mas gente, isso aqui tá do estilo do Van Gogh deles, vão ver. Ainda bem que tinha alguém conhecendo, alguém que aprendeu sobre Van Gogh e reconheceu, né? Imagina. Esse livro é bem legal. O Van Gogh no galinheiro tem várias histórias de coisas curiosas que aconteceu no mundo das artes. Bem legal. Ai, que legal. Ai, Lolo, muito obrigada. A gente tem quantos minutos, Max? 7. 7 minutos. Eu quero te agradecer, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. A gente fez tudo meio rápido, porque o tempo passa muito rápido, né? Tu acompanhou ali, eu estava trabalhando aqui os girassóis. Ó, fiz mais um pouquinho ali. É uma Fiz aqui. minha amiga, adoro. Então, eu e a Lô, a gente está pensando em se juntar, né? Eu com a prática, ela com a teoria, para montar esses cursos para adultos, para conhecer um pouco sobre os artistas. A Lolo já faz isso há muito tempo, e fazer umas oficinas, né? Fazer umas oficinas para colocar o pessoal para trabalhar, as crianças para trabalhar, os professores para aprender sobre arte. Claro. Vamos, Lolo? Vamos né? sim. Quero te agradecer bastante, que eu ainda fiz uma confusão hoje, porque quando eu olhei tinha uma confusão, daí eu voltei com ele. Mas não teve problema, eu disse, vai dar certo, a gente vai fazer em 2 partes. Muita gente que assistiu a primeira não assistiu a segunda, porque depois fica gravado no IGTV, Lolo. Fica gravado ali. Então, o nosso bate-papo vai ficar gravado. E assim, vamos fazer outras, hein? Falando de outros artistas rapidinho, juntando com uma atividade? Vamos sim, daí a gente combina. Vamos sim. Vamos combinar com antecedência, que eu te peguei hoje de manhã. Né? Não, Lolo, vai lá falar um pouco e tal. Van Gogh é uma... Eu digo, mas ele é meu predileto, que eu amo. Né? Eu digo, ai, que bom, daí tu se animou. Ontem mesmo eu fiquei sabendo que eu ia fazer essa live hoje sobre flores, porque eu não tinha. Essa semana foi muito corrido. Eu não sabia de que eu ia fazer ainda. Eu disse, não, vou fazer homenagem à primavera, já saí lá na floricultura, já comprei flor de tudo que é jeito. Isso aqui é maravilhoso de desenhar. Então, gente, a mensagem que a gente quis deixar para vocês, assim, ó, que a história da arte é acessível, né? E assim, para desenhar, Lolo, não precisa ser um expert nem nada, é só começar, não é verdade? Né? É gostar. Fazer que nem o Van Gogh, né, Luara? Olhar as coisas como elas são e colocar emoção no que está desenhando. Não aprender uma receita de fazer um girassol redondo com as pétalas todas iguais. Né? Colocar emoção no que a gente está fazendo. São tão famosos e únicos, né? Porque ele fez girassóis completamente diferentes do que os outros faziam. Por isso porque ele colocava emoção. E é isso, gente. É esse recado que a gente quer deixar para vocês. Então, experimentem desenhar, pintar, né? Aprendam a história da arte, porque é muito bom, né, Luara? A gente começa a conhecer mais a história dos artistas. E que horas nós temos? A gente tem que ir, que pena. Agora, na pandemia, o que seria da vida sem arte? Lolo, a mensagem que eu quero deixar aqui para todo mundo, então, é uma frase que eu sempre repito: a arte existe para não morrermos de realidade. E nessa pandemia, a gente nunca precisou tanto de arte, de literatura, de cinema, de música, não é? Música, tudo, sim. Então é isso, minha amiga, tá? Muito obrigada. Beijão, beijão, gente que estava aqui nos assistindo. E vamos combinar as próximas. Tchau, gente. Beijo. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se dá tempo. Tá, tem 4 minutos. Tem 4 minutos. Vamos deixar para pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa. Tem algo a perguntar. Isso. Tem aí alguém? A Amélia está dando parabéns pela apresentação. Viu? Que bom, obrigada. Não preparar nada assim, eu digo. Mas eu também não, vou te contar que eu também não. Eu fui lá comprar flor. Eu disse, isso eu não podia ficar sem. Saí correndo para achar girassol na cidade hoje. Coisas. Mas, Lolo, foi muito bom. O que tu falou, acho que é o suficiente para a gente já ter uma ideia do artista, grande artista que a gente está falando aqui. Acho que vamos fazer o seguinte: quem tiver mais perguntas e quiser deixar pra gente lá, pode colocar ali no Instagram pra gente e depois a gente entra em contato, né? E a gente vai fazer outras sobre Van Gogh, né, Laura?
pegar um aspecto da vida dele, falar sobre Falar de autorretrato, por exemplo. Eu acho Dar bacana, uma só autorretrato. Ele tem muito. legal, porque ele foi um dos artistas que mais fez autorretratos, né? Tem vários. Ah. A gente vê até bem interessante. Bom, não vou falar nada, porque quando tu fizer o. Não fala nada, senão vai cair e vai te cortar no meio. Pô, dá spoiler. Isso vai ficar na próxima, tá bom, gente? Vai ficar pra próxima. Beijo grande. Beijo. Tchau, Lulu. Beijão. Obrigadão. Bom final de semana pra todo mundo.